Boa noite. Vamos lá. Bom, abri hoje aqui a nossa aula para a gente bater um papo, rapidão, e passar aqui algumas dicas para vocês organizarem melhor o estudo de vocês, certo? Acredito que todos já estão com um planejamento, né? Com organização. Então, vamos fazer de uma forma que vocês consigam melhorar aí. Bom, a primeira coisa, pessoal, que vocês têm que colocar em mente. É necessário que vocês, obviamente, priorizem aquelas matérias ou aquela matéria que vocês estão com maior dificuldade, certo? Então, veja, nós temos 7 dias aí na semana. Primeiro ponto, colocar uma carga de estudos da disciplina que vocês estão com maior dificuldade, com um pouco a mais em relação às outras, certo? Então, língua portuguesa. Língua portuguesa. Não perdeu nada, Letícia. Eu estou começando agora. Língua portuguesa. Se eu estou com dificuldade em língua portuguesa, pessoal, e assim, outra coisa. É muito ruim a gente fazer aula, eu ensinar vocês a organizar o estudo de vocês online, certo? Com essa câmera desligada, eu não consigo ver se vocês estão prestando atenção, nada. Enfim, né? Mas beleza, eu vou tentar ver se eu consigo me concentrar, porque de fato eu fico falando para mim mesmo, né? Então é bem complicado, mas fazer o quê? Vocês não sabem o quanto é ruim se concentrar, tentar de certa forma, né, falar dessa forma. Mas enfim, então primeiro ponto, priorizar, colocar, certo? Ou colocar a disciplina que vocês estão com maior dificuldade, com a carga horária maior, certo? Seja ela língua portuguesa, seja ela direito constitucional, raciocínio lógico, enfim, tem que dar essa prioridade. Como é que eu vou fazer, professor? Aí, essa pergunta é você mesmo que tem que responder. Qual disciplina eu estou com maior dificuldade? Você consegue fazer essa pergunta e também obter essa resposta. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos aí, eu sei que vocês têm quantidade de horas variadas aí para estudo. Eu sei que alguns têm mais horas, outros têm menos, isso faz parte. No entanto, eu vou repetir, vou frisar, tem que começar a fazer uma avaliação da quantidade de questões que vocês estão respondendo semanalmente, certo? Se vocês não tiverem contabilizando, somando a quantidade de questões, o estudo de vocês pode não estar fluindo tanto quanto vocês pensam, idealizam que está. Então, o segundo ponto é anotar a quantidade de questões que estão sendo respondidas. Todo mundo está conseguindo fazer isso aí? Como é que tá? Então, temos que começar a contabilizar essas questões, certo? Ainda estou respondendo poucas questões. Precisa aumentar a quantidade, Letícia. Precisa aumentar urgentemente a quantidade. Como é que está aí? Quem está contabilizando está respondendo em média de quantas questões? Em média de 60.
Bom, pessoal, tem que aumentar as questões, certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, embora vocês tenham aí, eu tenho certeza que vocês têm dias, né, disponíveis para a língua portuguesa, com estudo programado, é necessário que vocês passem a responder provas de língua portuguesa da FCC. Como é que pode ser feito isso, professor? A Fundação Carlos Chagas tem inúmeras provas, né? Então, você pode começar a selecionar essas provas na internet, certo? E começar a respondê-las. Somente as provas de língua portuguesa. De todos ou de qualquer concurso que, eventualmente, a Fundação Carlos Chagas tenha organizado. Então, incluir aí, inserir, para vocês responderem, pelo menos, uma ou duas provas de língua portuguesa da FCC. Só de língua portuguesa, Letícia. Porque o restante, vocês vão responder as questões individualmente por disciplina. Mas selecionar e começar a responder provas de língua portuguesa da FCC. Isso vai fazer com que vocês comecem a treinar a interpretação de texto, compreensão de texto, vocês estejam aptos a pegar o perfil de questão lá da prova da FCC. Então, além das questões que vocês estão respondendo, colocar uma prova. Impressa online ou mais impressa. Se vocês puderem imprimir, Aline, preferência impressa, né? Se não puder imprimir, óbvio, responde online. Professor, e as matérias que têm peso 2? É válido dar uma prioridade? Todas as provas, Thaís, de nível médio, de nível superior, porque as questões elas não vão variar tanto. Então, começa respondendo questões, provas de nível médio, acabou, responde a prova de nível superior. Porque língua portuguesa, pessoal, vai mudar muito pouco, mesmo em razão do nível. Veja, as disciplinas que têm peso 2, certo? Nesse momento, eu diria para você priorizar as disciplinas que você está com mais dificuldade. Então, não adianta nada. Por exemplo, constitucional e administrativo são peso 2, é? Então, se está tranquilo, você está conseguindo fluir o estudo em constitucional e administrativo, agora, mesmo aquelas disciplinas com peso 1, você tem que pontuar. A exemplo de língua portuguesa. Então, nesse momento agora, eu oriento que vocês pontuem, que vocês foquem, que vocês priorizem a disciplina ou as disciplinas que vocês tiverem com mais dificuldade. Como é que eu vou saber isso, professor? Fazendo essa avaliação, extraindo esse resultado da resolução de questões, certo? Então, pessoal, vamos lá. Passos que a gente já trabalhou. Eu vou priorizar, vou dar uma carga horária maior das disciplinas que eu estou com dificuldade, certo? Segundo ponto, eu vou fazer uma contabilidade, uma contagem das questões que eu estou resolvendo. Ah, professor, estou resolvendo uma média de 60 questões por semana. Tá pouco. Precisa aumentar mais essa resolução de questões. Precisa parar e resolver mais questões. Terceiro ponto, eu vou pegar agora semanalmente, tirar para responder provas de língua portuguesa da Fundação Carlos Chagas. O máximo de provas que eu conseguir responder, melhor. E aí eu vou tirando, eu vou extraindo as provas, pessoal. As provas. Tem lá no que concurso, Letícia. Então, lá você seleciona por provas, por questões. Mas lá tem.
Teria algum número ideal diário? Veja, o ideal é que vocês conseguissem nessa jornada, nesse momento agora, responder pelo menos 100 questões por semana. O ideal é que você tivesse o mínimo de questões por semana, certo? Ah, professor, não consegui responder. Ok, mas isso é o ideal. Isso é o que você deve perseguir. Pelo menos 100 questões semanais, divididos aí entre as disciplinas que você está estudando. Já seria um número interessante para ir pegando o ritmo, certo? Próximo ponto, pessoal. Veja, como é que vocês estão fazendo a revisão? Estão fazendo a revisão de que forma? Uma vez na semana, como é que tá? Todos os dias, tem que fazer revisão. Se você não está revisando, então tá ruim. Tá tudo errado. Tem que fazer revisão. Não adianta nada você estudar em quantidade exagerada se não está se não tá, reforçando ali, se não está revisando. Então, o que é que eu quero dizer para você? O que é que eu quero orientar, pessoal? Veja, revisar é todos os dias, certo? Então, eu estudei hoje uma disciplina, amanhã eu vou estudar outra, certo? Antes de estudar a nova disciplina, a disciplina do dia, faz uma revisão no estudo que fez anterior. O que é que eu quero dizer com isso? A revisão ela tem que ser diária. Todos os dias você precisa revisar. Não deixe para eu estudei hoje português, amanhã eu vou estudar outra matéria e só vou revisar português lá no final da semana. Só vou revisar uma ou duas vezes por semana. Não faça isso, não. Estudou português hoje. Beleza. Amanhã eu vou estudar uma nova disciplina, Direito Constitucional e Administrativo. Antes de estudar essa nova disciplina, eu vou tirar 10 minutos ou 15 minutos para revisar o conteúdo que eu estudei ontem, certo? Então, todos os dias revisa. Todos os dias revisa. A revisão por leitura de conteúdo ou pode ser por questões. Se você tiver tempo, resolva questões. Se o seu tempo ele não é tão extenso, não vai dar para você parar e resolver questões e você estudar o conteúdo de hoje, faça a leitura do material relacionado ao conteúdo que você estudou anteriormente. Todos os dias tento referência, então tem que revisar, Beatriz. Tem que revisar. Se dá para resolver questões, revisa respondendo questões. Se não dá, pelo menos revisa o conteúdo. Mas a revisão ela tem que ser diária, certo? Fechamos? Pessoal, como é que está o estudo de vocês no que se refere à divisão por dia? Vocês estão estudando um período único? Está fragmentado? Veja, Letícia, depende muito do tempo. É isso que eu estou dizendo para vocês agora. Quero saber como é que está o horário de vocês. Ó, se vocês têm 4 horas de estudos livres, tem 4 horas para estudar, dá para estudar 2 disciplinas por dia, tranquilamente, certo? Não aconselho que você coloque mais do que duas no dia. Não aconselho. 2 disciplinas é razoável. Mais do que duas, não aconselho, certo? Professor, eu tenho 4 horas
disponíveis para estudar. Dá para você estudar duas disciplinas. Dá para você fazer o planejamento e estudar duas disciplinas, certo? Prioriza aquela que você tem maior dificuldade, mas se você tem menos do que 4 horas, eu não aconselho você estudar mais de uma disciplina, certo? Nessa sistemática de revisar todos os dias. Então, eu tenho 3 horas de estudos. Estuda uma disciplina. Faz uma revisão rápida do estudo anterior, que não significa estar estudando, mas você para 20 minutos, meia hora para revisar mesmo o conteúdo da disciplina anterior e foca em uma disciplina. Tenho mais do que 3 horas, tenho 4, 5 horas. Beleza. Aí dá para você estudar mais de uma disciplina, certo? Outra coisa, vocês estão estudando em tempo fragmentado ou ininterrupto? Como é que tá? Pessoal, veja só. Não adianta nada você parar para estudar 3 horas, 4 horas ininterruptas. Não adianta, certo? E o mais importante, não adianta também você pegar para estudar 40, 50 minutos, 30 minutos. Qual é o tempo razoável de estudo? Entre 1 e 1 hora e meia. Para, para, descansa, né? Toma um café, respira, faz um intervalo e volta. Ah, eu estou fazendo 40 minutos, descanso 10 minutos. Pega 1 hora aqui, certo? De estudo mesmo. Professor, 1 hora e meia é ininterrupta, é cansativa, não estou ainda nesse ritmo. Pega 1 hora de estudos, produz bem. Depois de 1 hora você faz um descanso, 30 minutos, 40 minutos, meia hora ou 1 hora, e volta e faz mais 1 hora. Não, eu consigo, tá de boa. 1 hora e meia não é tão desgastante. Então estuda. Porque não adianta você também pegar 4, 5 horas ininterruptas, que não vai produzir, e essa fragmentação, pessoal, excessiva, certo? Você acaba perdendo até a qualidade do estudo. Porque em 50 minutos, fez o quê? Se for para fazer um resumo, anotar ali coisa, anotou praticamente nada. Então, estuda pelo menos entre 1 e 1 hora e meia. Descansa, volta, certo? Nada de pegar esse estudo ininterrupto, extremamente cansativo, porque você não vai produzir, certo? Outra coisa, como é que está esse estudo, pessoal? Veja só, vocês precisam começar a se acostumar de deixar isso aqui de lado, viu? Na hora de estudo. Ó, tá de um jeito que grande parte de vocês não consegue nem na sala de aula presencial. Eu não sei porque assim, tá estudando, tá aqui, ó. Preste atenção no que eu estou dizendo. Isso traz um prejuízo gigantesco. Primeiro porque se o seu cérebro está preocupado com o celular, a capacidade de produção diminui. Segundo, vocês precisam treinar um tempo razoável, um tempo grande, longe do celular. Porque no dia da prova vocês não vão estar com o celular, certo? Tem gente que não consegue deixar o celular nem na sala. Ah, professor, eu já sei o assunto, certo? Isso autoriza você a mexer no celular? Isso autoriza você estar mandando no celular mensagem? Pessoal, não justifica nada. Não consegue passar 3, 4 horas sem olhar o celular, sem deixar o celular do lado. Como é que vai ser no dia da prova?
Porque no dia da prova você não vai poder olhar o celular. Então, assim, aí é uma autofiscalização. Vou dizer a você, parou para estudar, deixou o celular à vista, já foi. Aquele estudo não está rendendo nada. É como você, se não, você não estivesse estudando. Parou para estudar, recebeu uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, foi olhar, pode ter certeza que você perdeu o seu dia ali de estudo. Não fez nada. Nem se incomoda porque você não está estudando nada. Ah, professor, uma mensagem que seja, já foi. Não existe, pessoal, isso. Não existe. Se tiver estudando, é deixar o celular longe, sem estar próximo à vista. Ah, professor, mas eu não consigo porque eu tenho que estar com o celular, você não consegue, então você não vai fazer a prova, né? Porque no dia da prova você não vai estar com o celular. Se você não consegue no seu tempo de estudo, você não vai conseguir no dia da prova. Se você tem um compromisso inadiável, você não pode deixar de olhar o celular 3, 4 horas, como é que você vai fazer a prova? É melhor nem ir. Então não tem justificativa. É um ponto sem negociação. Ou vocês fazem isso, ou vou repetir. Não se engane. O estudo que vocês estão fazendo do diário não está surtindo nenhum efeito, ou não vai surtir nenhum efeito, certo? Outro ponto, pessoal, veja. Estudar é inevitavelmente escrever, certo? Não parem para fazer só uma leitura seca, a não ser que vocês estejam revisando. Ah, eu vou revisar, estudei hoje português, amanhã eu vou revisar português, meia hora. Não tenho como responder questões. Dá uma lida rápida. Agora, o estudo em si pressupõe que você resuma, pressupõe que você escreva, resumido, certo? Então vamos lá, quantas coisas eu estou passando aqui? Primeiro ponto, melhore a organização, direcionando a disciplina que você está com maior dificuldade, ou as disciplinas que você está com maior dificuldade. Organize uma carga horária maior para elas durante a semana. Segundo ponto, resolva ou contabilize a quantidade de questões que você está respondendo semanalmente. Professor, eu preciso responder quantas? O máximo que você puder. O mínimo aceitável, o mínimo tolerado eu preciso responder pelo menos 100 questões por semana. Terceiro ponto, vou revisar diariamente, certo? Não é uma revisão semanal e pronto. Não, vou revisar diariamente. Antes de começar a estudar a disciplina desse dia, eu preciso revisar o que eu estudei ontem. Ponto. Próximo ponto. Além de revisar, eu vou fazer uma calibragem, eu vou fazer uma contagem no meu tempo de estudo. Se eu tenho 4 horas, posso dar para 2 disciplinas. Se eu tenho menos do que quatro, só dá para estudar uma. Só dá para produzir bem uma. Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou organizar? Aí fica a seu critério. Mas não aconselho que você pegue horas ininterruptas de estudo ou horas excessivas de estudo. Faz uma fragmentação. Bom, e por fim, não se auto-sabote. Não adianta nada estudar e parar para olhar telefone ou estar com o telefone ao lado. Isso não é estudar, isso é perder tempo.
Eu não tenho esse hábito, professor. Comece a tê-lo. Comece a tê-lo. E como é que se faz? Veja, isolando. Então, se vai estudar, isola o telefone e coloca ele em um lugar que tenha a menor acessibilidade possível, porque isso vai inibir você de tê-lo ao lado. Com a menor acessibilidade possível, você vai conseguir aí se autocontrolando e vai conseguir produzir melhor, certo? Como é que eu vou fazer isso, professor? Faça 2 ciclos. Faça um ciclo de 15 dias, nessa perspectiva, e outro ciclo de 15 dias, nessa perspectiva. Se for conteúdo que eu tenha já, eu vou voltar a estudá-lo. Faça um novo resumo. Se você puder, faça. Não tem problema nenhum. Pessoal, quanto mais você escreve, mais você fixa. Isso é fato. A não ser que você não tenha tempo, mas ó, escreva. Escreva excessivamente. Não economize na escrita, certo? Ô, Rafael, eu liguei o áudio porque para escrever ia ser muita coisa. Quem está estudando no curso do Portal? Eu estou estudando no curso atual do Portal, vai terminar dia 21 e eu vou renovar para o curso de reta final, que vai ser só de resolução de questões. Essa distribuição das disciplinas por dia, você recomenda que seja conforme aquela disciplina que será a aula do curso? Por exemplo, se for aula de informática hoje, eu estudo hoje informática. Se for aula de constitucional amanhã, eu estudo constitucional amanhã, e assim sucessivamente. Veja, Letícia, como é que você tem? Você tem tempo disponível? Não conte com o tempo que você está lá na aula, o tempo em casa. Você tem quanto tempo disponível, em média? Tenho muito tempo, mas pouca resistência, assim. Eu não E, consigo passar muitas horas, tanto é que eu vou renovar o curso do portal por conta disso, porque eu ainda não tenho muita disciplina e resistência para estar estudando em casa uma quantidade de horas mais significativa. Então, o curso ajuda nesse ponto. E também entendi, porque é muito organizado, os professores, né, são muito bons, mas principalmente por conta da disciplina. entendi. Então você faça nessa pegada. Estude a disciplina que você vai ter ali no dia, certo? Pronto. Faz um estudo prévio, você vai acabar revisando na aula do professor. Então, se amanhã for aula de português, de língua portuguesa, estude língua portuguesa. Geralmente eles já avisam o assunto, né? Basicamente o que o professor trabalha. Nem sempre casa, né? O assunto. Mas acompanhe pelo curso. Se você tivesse tempo e tivesse uma resistência maior, eu iria indicar que você, além de ter aquela sequência, aquele cronograma, que você inserisse mais uma disciplina, mas não é o caso. Então, acompanhe aquela sequência de aulas. Isso vale para todos que estão na situação de Letícia. Certo. E simulados do estratégia, por exemplo, o senhor indica? Veja, não é hora de você fazer simulado. Não é hora de ninguém fazer simulado aqui. Deixa para fazer simulado na reta final, pessoal. Mesmo porque simulado sem ter a base, serve que você não tá. Então é melhor você ir estudando, resolvendo questões dessa forma que eu estou dizendo, uma quantidade de 100 questões, 120, 150, do que você estar perdendo aí 2, 3, 4, 5 horas para fazer um simulado. Agora, nesse momento. Nesse momento é hora de pegar a base. Então, não indico que você faça simulado agora, não. E se for para fazer simulado mais na frente, tem que fazer o simulado da maneira correta. Simulado, já está dizendo, né? É uma realidade mais próxima possível da prova. Então, tem que ser nessa pegada.
Não pode ser um simulado fragmentado, que eu faço, resolvo uma questão, paro, aí eu descanso 40 minutos, 50 minutos e vou fazer o restante. Não. Se for para fazer o simulado, simula mesmo de verdade, né, o máximo, o mais próximo possível à realidade da prova. E com relação ao, desculpa perguntar tanto, mas com relação aos PDFs, assim, o senhor recomenda na hora de estudar o assunto, além de resolver as questões, tem que estudar o assunto, né? Então, tem aulas, tem PDFs, tem anotações, né, do próprio curso. Então, é muito material, é muita coisa junta e misturada. O senhor recomenda que eu vá por onde, assim? Veja, você fala PDFs do curso, Não, os PDFs de estratégia, no caso. não dá para você estudar por dois materiais ao mesmo tempo, não, Letícia. Se E você tem, está assistindo, se você está assistindo aula, vídeo, você está falando vídeo aula, é? tem vídeo aula do curso, sim, a base online. Então, eis a questão. Se você está estudando por PDF, resume os PDFs. Resuma os PDFs. Ah, professor, tem vídeo aula e PDF. Você está juntando muito conteúdo. Não está adiantando nada. O que é que eu aconselho, já que você está em um curso presencial? A não ser que você tenha uma dúvida mesmo flagrante, você está perdendo tempo se você estiver assistindo vídeo aula, tendo em vista que você tem um curso presencial. Foca nos PDFs, resumindo os PDFs, certo? Ficou uma dúvida. Na memorização, no caso do que é dado na aula já, né? O senhor Oi? fala. O senhor está falando, no caso, focar em memorizar o que já está sendo dado na aula. Sim, e veja, você está assistindo duas aulas, aí você assiste uma aula presencial e depois está de novo lá na aula online. Você só vai assistir uma aula online, uma coisa, quando você ficar com uma dúvida bem pertinente que você não conseguiu uma explicação no presencial ou que você não estiver entendendo no seu resumo de PDF. Aí você pode assistir. Agora, não aconselho que você assista vídeo aula, não. É melhor você resumir os PDFs. Você está estudando para o PDF, não é só ler os PDFs, faz o resumo, vai resumindo. Como você está no presencial, as aulas do presencial elas vão suprir. Vai ficar uma dúvida ou outra, aí sim, você pode assistir. Não estou entendendo esse assunto aqui. Vou lá pontualmente e assisto uma aula desse assunto para entender melhor. Agora, tem curso presencial, tem o material em PDF, tem as videoaulas, não dá para você juntar tudo, não. Será uma quantidade de informações que você não vai conseguir processar e nem Sim, resumir, sim. Obrigada. certo? Bom, pessoal, e aí, mais alguma dúvida? Professor, boa Tem noite. alguma Chega dica para quem vai fazer analista técnico? Veja, Thaís, você tem quanto tempo diário de estudo? Precisa saber. Então, assim, 6 horas, nós temos quais são as disciplinas iguais? O que é que diferencia a prova de analista que você vai sair da prova de técnico? Os específicos. Então, a parte básica você está estudando para as duas. Não tem diferença de estudo, certo? Língua portuguesa é a mesma coisa. Nesses específicos é que você precisa dosar. E aí vai aquela perspectiva, né? Como é que eu vou dosar? Eu vou dar um tempo maior para a disciplina que eu estou com mais dificuldade. Simples, certo? Mas assim, na verdade, o estudo que você está tendo de língua portuguesa, raciocínio lógico e a parte da legislação do MP serve para os dois. É agora, como é que você vai pegar essas 6 horas? Dividir os específicos nessa pegada. Tenho mais dificuldade, vou acrescentar mais tempo, certo? Beleza? E aí, pessoal? Como é que tá?
Notamos aí esses passos, passei para vocês aqui. Ó, preste atenção no que eu estou falando sobre o celular, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo a vocês sobre o celular. O celular, ele lhe traz um prejuízo irreparável, tanto na aprendizagem quanto na prova em si. Seu cérebro fica viciado e você perde uma ou duas questões por falta de atenção, passando o gabarito. Não cometam esse erro, certo? É a mesma coisa, pessoal. Vou fazer um comparativo para vocês entenderem, viu? Eu sei que vocês devem conhecer alguém que sofre de diabetes. Não sofre? Não conhece alguém? É a mesma coisa da pessoa que sofre de diabetes, que toma medicação, que faz tudo e só vive empurrado no açúcar, certo? Não adianta nada. Ah, eu tomo minha medicação, eu vou malhar tudo, mas vai ali pro lugarzinho aí, um docinho. Vai lá, um docinho. Não adianta nada, certo? O meu específico eu posso estudar só por questões. Aline, o seu específico é pedagogia, né? Você tem uma base, né? É. Então, só questões. Faz o estudo reverso. É melhor. É mais produtivo. Pro- Professor, eu estou fazendo assim, olha. Eu separei, eu tenho mais ou menos umas 2 horas e meia por dia. Aí eu estou estudando como o senhor colocou aqui, com uma carga a mais, legislação, direito administrativo, constitucional. Nos meus tempos, nas minhas horas vagas, como eu já tenho uma base de pedagogia, eu só resolvo questões. Pode ser assim? Pode ser. Como é que está na resolução de questões? Você está respondendo quantas questões por semana? Por semana, cento e Sim. cinquenta, 180. É porque eu tomo mais a parte do específico, tá entendendo? Aí eu estudo assim, um exemplo, as questões que eu imprimo, assim, das outras matérias, eu não conto, eu só tô contando essa parte porque eu tenho que concurso, aí dá para que ele possa me dizer essas questões. Aí tem algumas que eu vou respondendo. Aí eu sempre assim, as que eu mais erro, vou dar um exemplo. O senhor fez aquela apostila. Aí daquela apostila eu errei. Aí o que é que eu vou fazer? Aí, outro dia na semana eu vou estudar aquele mesmo assunto. Aí eu vou respondendo essas questões. Aí essas questões que são impressas, eu não estou contando. Aí eu só conto mais a online. E vou adicionar, como o senhor colocou, é, as questões de português, tá, né? Das provas. Uhum. Aí tanto faz. Prova. É, A prova. Não, não como é, esqueça de responder uma prova ou duas por semana de língua portuguesa, pessoal. já Imprime-se coloquei também. e foca na resolução da prova. Pega o texto, faz a leitura do texto, vai ter questões de interpretação, responde a prova. Então, veja, tá perfeito ali. A aula de hoje foi uma negação, mas vocês vão ter essa semana para corrigir, né? Então tá aí, certo? Vão ter essa semana para fazer essa recuperação. O objetivo é esse. Ah, professor, foi ruim, beleza, porque não eram assuntos também tranquilos. Mas agora, durante essa semana, eu passei uma atividade para vocês. Ler os artigos da Constituição, aqueles artigos que nós conversamos, certo? Porque durante essa semana, na próxima semana, nós vamos ter aulas ainda de teoria e vai melhorar o desempenho de vocês, certo? Fechamos assim, pessoal. Ainda dá tempo de mandar o planejamento? Ou já passou Veja, do. Letícia, eu preferi fazer dessa forma, que eu acho que ajuda vocês mais dessa forma. Fazer essa dica geral, certo? E vocês vão adaptando no planejamento de vocês. Eu acredito que esse bate-papo, façam esse ciclo de 15 dias. Façam esse ciclo de 15 dias, nessa perspectiva. Dosando, colocando, inserindo a maior carga na disciplina que você está com mais dificuldade. E, por favor, não esqueçam de contar as questões. Fazer um filtro na quantidade de questões. Professor, estou respondendo poucas. Tem que aumentar. Obrigatoriamente. Certo? Combinado assim? Beleza, pessoal? Então, ó, bom descanso, né? Bom restinho de domingo, descansar. Amanhã eu já vou mandar para vocês a perspectiva das nossas aulas.
essa semana. Escute o que eu falei para vocês, essas dicas para vocês, viu? Vou repetir pela última vez. Não estudem olhando o celular, certo? Isolem. Estudou, olhou, pegou para olhar o celular, pronto, já era. Aquele estudo seu ali não surtiu nenhum tipo de efeito. Ah, professor, só foi uma olhadinha. Você não sabe o prejuízo. Vai disponibilizar o material da aula de hoje? Vou mandar, Érica. Material para vocês. Certo? Fechou? Então, pessoal, Eduardo vai disponibilizar essa aula gravada, né, Eduardo? E a gente vai se falando Você. aí durante, é, a- durante a manhã. Eu vou passando as informações e qualquer dúvida, vocês vão falando comigo. Certo? Boa noite a todos e bom descanso. Vou mandar domingo passado também. Boa noite.